E o Tanaka já marcou. E o Tanaka já marcou. E o Tanaka já marcou. Hoje vou falar do jogo Sporting Rio Ave, que terminou 4-2 para a equipa leonina. Antes de mais, quero realçar o desempenho de vários jogadores do Sporting neste jogo. Achei que para um primeiro jogo para o Tobias Figueiredo ele teve muito bem. Quando nós começamos a ganhar 3-1 e logo a seguir o Rio Ave reduz para 3-2, a equipa do Sporting, a defesa e o meio campo começou a tremer. E o Tobias Figueiredo teve de estar em muitos lances e conseguiu resolvê-los muito bem. Portanto, uma salva de palmas para esse grande jogador, porque efetivamente um jogador que tem simplesmente 19 anos, se não estou em erro, fez um grande trabalho e demonstra que pode vir a ser um excelente defesa central no Sporting. No entanto, não acho que ele devia ser um defesa central titular nesta equipa ainda. É importante arranjar outro defesa central com mais experiência, com mais maturidade, que conhece muito bem o futebol português, para jogar ao lado de Paulo Oliveira e manter o Tobias Figueiredo no banco. Para além disso, quero destacar também o Ryan Gauld, que entrou e teve o seu primeiro jogo na equipa A do Sporting. E, primeira vez que ele toca na bola, faz um túnel, se não me estou em erro, ao Ucra. E isto é de salientar. Um jogador que não só consegue fazer isto, mas após isto, o lance acaba em gol do Sporting. Não é por acaso que um jogador como o Ryan Gauld, que é um jogador que sabe muito bem cuidar da bola, que ao fazer um toque deste, em qualquer outro jogador poderia ter perdido a bola, pela forma como um jogador do Rio Ave consegue entrar nesse lance, a verdade é que o Ryan Gauld estava à espera e consegue desembaraçar-se muito bem desse lance e depois acaba em gol do Sporting. Eu sempre achei que os jogadores com garra ou jogadores tecnicamente muito evoluídos conseguem sempre oferecer algo mais ao jogo. Se tens um jogador como o Ryan Gauld que consegue fazer coisas com a bola que o André Martins, por exemplo, não consegue fazer, mais vale meter jogadores como o Ryan Gauld a jogar, porque o Ryan Gauld consegue fazer tudo o que o André Martins faz e mais. Já disse isto várias vezes e volto a repetir e viu-se isso ontem. Porquê? Porque o André Martins ontem entrou e não entrou muito bem. Não quer dizer que ele tenha comprometido algum lance do Sporting. Não, ele não é um jogador que compromete, mas é um jogador que na posição dele, posição 10, tem de fazer mais e melhor, tem de estar mais em jogo, tem de ser mais influente. Não pode simplesmente receber a bola e dar para o lado, não pode simplesmente ir para as linhas e ficar lá com a bola à espera que algum jogador venha. Tem de ser mais explosivo, tem de ser mais atacante, tem de arriscar mais. E viu-se isso muito bem num lance, a segunda parte. Foi o único lance em que se o mesmo que o André Martins está de facto sem ritmo também, porque é importante relembrar que o André Martins, para além de não ser um jogador que consiga influenciar muito o rumo do jogo, é um jogador que veio de uma lesão recentemente e que está totalmente sem ritmo. E numa jogada de contra-ataque do Sporting, o André Martins enrola a bola e não consegue dar como deve ser para um jogador de Sporting. E quando entra o Ryan Gauld, tivemos outro fogo, outra maneira de jogar. É verdade que o Ryan Gauld é muito jovem, 19 anos, e portanto não teve aquela influência que nós gostaríamos que ele tivesse no jogo, mas a verdade é que ele teve 3 pormenores muito bons. Foi esse túnel, foi uma jogada pelo lado direito em que consegue entrar pela área e depois cruzar direitinha para a cabeça do Monteiro, em que infelizmente o Monteiro dá para trás. É uma pena ele tenha arriscado o cabeceamento para o gol, mas apesar de tudo é de realçar esta grande jogada do Ryan Gauld. E uma terceira jogada em que o Ryan Gauld isola totalmente Mané com um cabeceamento à entrada da área. Isto é um jogador que percebe como isolar os colegas, como cuidar da bola, o que fazer nestas jogadas. É um jogador muito inteligente. É jovem, é verdade, perdeu algumas bolas em alguns momentos do jogo, mas revela uma maturidade muito grande para um jogador da idade dele. Para além disso, também gostei muito do Mané. É verdade, o Mané ontem esteve bem, entrou bem no jogo. Quando o Carrilho tem de si por lesão ao intervalo, o Mané entrou e deu outro folgo à equipa. Não que o Carrilho não tivesse a dar, mas foi bom ver o Mané a voltar a usar o potencial dele, mesmo que não tenha marcado nenhum golo, mesmo que tenha falhar à frente da baliza no último segundo do jogo. A verdade é que ele teve pormenores muito bons e conseguiu ter uma boa influência no ataque do Sporting. O William Carvalho ontem fez um grande jogo, mas é importante salientar algo. Ele fez um grande jogo especialmente a atacar, porque a defender, apesar de tudo, não esteve na sua forma como esteve na época passada. Não é que tenha estado propriamente mal, mas também não esteve propriamente bem. E a razão pela qual eu estou a dizer isto foi devido aos ataques constantes do Rio Ave quando nós sofremos o 3-2. Tanto o William Carvalho como o João Mário não souberam, na minha opinião, travar como deve ser os ataques do Rio Ave à entrada da nossa área. Permitimos muitas vezes os jogadores do Rio Ave entrar na nossa área, a fazerem o que querem com a bola, e houve várias jogadas de perigo
dessa maneira. E nós não podemos permitir isso, muito menos um jogador com a qualidade do William Carvalho. Mas a verdade dos factos é que, apesar disso, o William Carvalho esteve muito bem a atacar, soube recuperar bolas no meio campo, soube atacar, soube passar muito bem a bola. Ele ontem sim passou muito bem a bola. E não esquecer o corte que ele faz no último segundo do jogo para um passo do Tanaka, em que o Tanaka marca o 4-2. E falando no Tanaka, é ótimo ver o Tanaka a marcar em 3 jogos seguidos, numa altura em que o Sporting, aos 89 minutos, aos 90, ainda estava a sofrer alguma intranquilidade. Eis que surge Tanaka e que marca o gol para o 4-2 a finalizar totalmente o encontro. Gostei muito do Tanaka, gosto muito dele, gostava muito de o ver a jogar ao lado do Montero, já disse isto várias vezes, porque eu acho que o Tanaka de facto joga muito bem ao lado do Montero. E foi isto que eu achei na globalidade do jogo. Agora é muito importante falar da arbitragem do jogo de ontem, porque muita gente tem falado que o Sporting foi beneficiado, que aconteceu isto, aquilo, aquilo outro, etc. Bom, eu vou dar a minha opinião o que aconteceu ontem. Houve um canto que não foi assinalado a favor do Rio Ave na primeira parte do jogo. O penalti é duvidoso, sem dúvida alguma, e só é duvidoso porque o Montero não cai ao chão. O que é que quer dizer com isto? Quando um jogador cai ao chão, aí é sempre falta, é sempre penalti, é tudo e mais alguma coisa. Mas quando um jogador não cai ao chão, não há nada. Isto não é assim. Se há contacto, tem de se marcar penalti. É assim que funciona a lei do futebol. No entanto, se eu fosse árbitro e não havendo videotecnologias, eu provavelmente não teria marcado penalti. É verdade. Agora, isto só mostra que é necessário haver vídeo-árbitro, porque vamos supor o seguinte: o Montero sofre aquela falta, não cai ao chão, o árbitro marca penalti. Se houvesse videotecnologias, o treinador do Rio Ave dizia: eu quero que haja vídeo-árbitro para este lance. Via-se o lance, aparecia nas televisões do estádio, o árbitro via, e depois o árbitro, através de um microfone, como acontece no rugby, explicaria teria sido falta porque o jogador Rio Ave agarrou o jogador Montero e puxou, impedindo de prosseguir como deve ser na jogada. Isto está na lei do futebol, é assim que as coisas funcionam e, portanto, seria um penalti bem marcado. A partir do momento que não há videotecnologias, não há vídeo-árbitros a poder explicar este tipo de coisas, o que acontece é o seguinte: todos os adeptos dos outros clubes, todos, veem aquele lance e como veem que o Montero não cai ao chão, dizem que não é penalti. Não só os adeptos de todos os outros clubes, como também o treinador do Rio Ave, que só fala em arbitragem escandalosa quando vem a Alvalade. Mas quando é contra o Benfica e quando é contra o Porto, e houve jogos desta época em que o Rio Ave foi prejudicado com algumas destas equipas, ele nunca disse nada, disse que sempre que perdeu bem, etc, etc, etc. E portanto, há aqui duas coisas que é muito importante salientar. Quando de facto há lances que se tem de falar, é preciso discutir e é preciso ver qual é que é a decisão certa. Mesmo sendo lances duvidosos, é preciso ver qual é que é a decisão certa. Para além disso, é preciso não haver dualidade nos critérios. Ou seja, esta jornada, o Benfica e o Porto foram favorecidos pelos árbitros. Eu não estou a dizer que o Benfica ganhou graças aos árbitros ou que o Porto ganhou graças aos árbitros. Não é isso que eu estou a dizer. Mas estou simplesmente a dizer que o Benfica e o Porto foram beneficiados pela arbitragem. O Talisca, por exemplo, não foi expulso e houve golos do Porto que foram mal validados. A partir do momento que se criou uma ilusão quase notória em que num jogo em que o Sporting até poderia ter sido beneficiado, que não é o caso, cria-se a ilusão que o Benfica pode ser favorecido em 10 mil jogos, ou o Porto em 10 mil jogos, mas se o Sporting for favorecido num, é tudo a mesma coisa. E isto é que temos de separar bem as águas. O futebol, na sua essência, é um desporto com várias falhas, é preciso resolver várias coisas no futebol, regras, o futebol devia ser a cronómetro, devia haver videotecnologias, entre outras coisas. Eu já disse isto várias vezes e continuo a dizer, é preciso haver verdade desportiva no futebol e o futebol é o desporto mais retrógrado que existe. A NBA, o rugby, o futebol americano, o hóquei no gelo, o ténis, tudo tem formas de conseguir ajuizar melhor os lances, menos o futebol que é considerado desporto rei. E portanto é aqui que eu acho muito mal os adeptos aproveitarem-se deste tipo de situações e dizerem, estás a ver, vocês também são e tal e mais alguma coisa. Por amor de Deus, estamos a brincar, não? É que não se está a falar de futebol, está-se a falar de clubismos. Vamos separar as coisas. E nestes casos é preciso analisar como devem ser os lances e se é para falar de um lance, também temos de falar de outro. E qual é que é o outro lance? É quando o árbitro marca penalti, há dois jogadores do Rio Ave que empurram o árbitro e que esses dois jogadores deviam ter sido expulsos e que não foram. E eu nunca vi nada assim no futebol. É com um penalti, ok, é duvidoso.
Pode-se marcar, pode-se não marcar. Tudo bem. Agora, dois jogadores do Rio Ave empurrarem o árbitro, ainda por cima quando é só 30 minutos de jogo e está 0-0, não é aos 89 ou 90 minutos de jogo, é aos 30 minutos de jogo, esses dois jogadores do Rio Ave empurraram o árbitro e não foram expulsos. E eu acho isto absolutamente escandaloso. E portanto, não venham com conversas de dizer ai, vocês são os chorões, ai, vocês são isto e mais alguma coisa. Epá, por amor de Deus. Já basta haver tanta roubalheira no futebol e tanta maneira de querer fazer passar ilusões como faz a comunicação social portuguesa, sim, a comunicação social portuguesa, e treinadores de outras equipas, como é o caso do treinador do Rio Ave, e adeptos que estão sempre nestas guerras. Também do meu clube existem adeptos que também veem futebol de uma maneira que eu não concordo. É verdade, existem adeptos do Sporting que fazem isso e adeptos também do Benfica e do Porto e não sei o quê. E temos de olhar para o futebol como um desporto retrógrado que precisa de ser melhorado em vários aspectos. Nós todos sabemos que com os adeptos do futebol, e especialmente em Portugal, tudo acaba bem quando a equipa ganha e não pode ser assim. E é isto que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado da minha análise. Não se esqueçam de subscrever. Podem ir ao Facebook e ao Twitter do Ouçam Bem o que eu vos digo em baixo. Não se esqueçam de ir à página Spirit Learning, deixar o vosso like e não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo, gritem todos comigo. E o Tanaka já marcou. E o Tanaka já marcou. Oh, e o Tanaka já marcou. E o Tanaka já marcou. E o Tanaka já marcou.